No dia seguinte ele acorda com uma ligação de sua irmã que questiona se por acaso ele estava dormindo até essa hora e acha que ele deve ter se esquecido da reunião de tutores e mestres. Nisso Sung acaba indo super rápido para a escola para não perder a reunião, mas chegando lá sua irmã fica impressionada ao ver o quanto seu irmão está bonito e bem vestido de uma forma que o torna quase irreconhecível. Isso acaba fazendo todas as garotas se derreterem por ele e ela questiona se por acaso o rapaz vai ter um encontro mais tarde, então acaba tomando um beliscão. Já na sala a professora conta a Sung sobre como Gina é estudiosa e dedicada, tirando sempre as melhores notas e caso continue nesse caminho não será difícil ser admitida no curso de medicina que ela tanto almeja. Isso deixa Sung feliz, mas a mulher decide entrar num assunto um pouco mais informal questionando se no mundo hipotético onde Gina despertasse seus poderes de caçadora Sung a permitirá desistir de tudo para se tornar uma caçadora. Sung rapidamente nega demonstrando não querer essa vida para sua irmã, o que deixa a professora aliviada. Por isso deseja pedir um favor a Sung, pois tem uma garota amiga de Gina que recentemente descobriu ser uma caçadora e agora pretende abandonar os estudos para explorar dungeons. E deseja saber se Sung poderia conversar com ela. Então na saída da escola Sung se encontra com a garota que lhe reconhece das missões do outro dia e ele se apresenta como o irmão mais velho de Gina para a surpresa da menina. Ela logo entende que sua professora deve tê-lo mandado ali e afirma que não irá mudar de ideia. No entanto, Sung tenta convencê-lo explicando que por ser de rank sua vida como caçadora será muito difícil e será quase impossível ganhar dinheiro assim. Porém ela não liga para o sermão dele e afirma que não irá desistir. Além disso sabe que Sung também é um caçador de rank e isso faz Sung dar um suspiro porque já sabia que ela não iria desistir com uma simples conversa, por isso pede para que lhe siga. Enquanto isso o avião de Van Dong-suk finalmente chega na Coreia, onde ele é recebido pelo gerente-chefe da Associação de Caçadores, fato esse que lhe deixa impressionado já que não esperava nada daquele país. Nisso Woo Jin-soo pergunta se ele pretende permanecer muito tempo no país, o que o homem nega por não ter nenhum amor àquele país. Ao ouvir isso Woo Jin-soo questiona se ele teria realmente vindo até a Coreia apenas pela remota chance de encontrar aqueles dois caçadores. Mas Dong-soo lhe corrige porque não veio apenas encontrá-los e o que vai fazer com eles não é da sua conta. Por isso deseja saber se Woo Jin-soo seria idiota o suficiente para impedi-lo, mas Woo conta apenas fazer o que seu trabalho exige e nada mais. Enquanto isso Choi Jong-in está contando ao presidente da associação sobre a descoberta recente das formigas com asas, deixando o velho homem bastante impressionado com tal evolução das formigas. No entanto, nesse momento elas só conseguem voar por pouco tempo, por isso caíram no mar, o que fez com que eles não pudessem recuperar as outras para análise. Vendo essa realidade, Go-gun reavisa que irá investigar. Já na cidade, Sung se encontra com seu amigo que fica feliz em ver Sung e logo entende o motivo dele ter pedido para participar de uma expedição de treinamento em um portal de rank C quando nota a senhorita ao lado de Sung. Nesse momento um caçador de rank os manda deixarem de tanta conversa porque aquilo não é um acampamento de férias. Seu nome é Kim Shu, um tanque muito habilidoso que foi escolhido para ser o líder daquela missão. Mas o homem demonstra estar irritado com a ideia de tomar conta de alguns ranks baixos. Então a Sangmin aproveita para apresentar a equipe composta por 5 ranks B, 2 ranks C e com Sung e a garota totalizam um total de 10 participantes. Isso não agrada a Sung, pois esperava que sua amiga mudasse de ideia ao ver como a diferença de rank pode ser brutal ao entrar num portal. Mas com tantos caçadores sente que sua amiga apenas está com mais vontade de prosseguir. Antes que entre no portal, o assistente pede a Sung para que apenas fique sentado assistindo porque o objetivo dessa missão é fazer com que seus caçadores novatos aprendam algo. Após isso todos começam a atravessar o portal, o que deixa a jovem caçadora animada pelo que está prestes a fazer. Então eles passam adentrando num local imenso e vazio. Mas assim que entra Sung sente uma sensação ruim, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer, e no mesmo instante o azul do portal é tingido por uma energia vermelha deixando todos pasmos. E de seu centro Sung tenta sair pedindo aos caçadores para que avisem o esquadrão de ataque principal. Logo em seguida é puxado pelo portal. No mesmo momento o pessoal liga para o mestre da guilda, que fica em choque sem entender como um portal vermelho pôde ter surgido de dentro de um portal de rank C. Então decide ir pessoalmente ver o que está acontecendo. Enquanto isso, dentro da dungeon todos se veem assustados naquela vastidão de neve, e para sanar suas dúvidas o líder da missão explica que o portal ficou vermelho, surpreendendo os menos atentos. Ao ouvir isso a garota pergunta a Sung qual seria a diferença entre um portal vermelho e um portal comum, e Sung por sua vez explica que os vermelhos são muito mais perigosos.
Pois quando um portal vermelho ocorre, todos aqueles que atravessaram ficam presos no mundo onde adentraram até que o chefe seja derrotado ou ocorra a quebra da dungeon. Além disso, as criaturas dentro desse tipo de dungeon tendem a ser muito mais fortes que o habitual. Nisso, uma flecha derruba um dos caçadores, deixando todos em alerta. Já Sung conseguiu bloquear a flecha que atingiria sua amiga. Tal feito não passou despercebido pela outra caçadora, que observou surpresa, e ao olharem para cima todos notam vários elfos do gelo posicionados no alto das árvores. Numa distância e altura que ninguém notaria, e vendo os alvos de seus ataques, Sung chega à conclusão de que eles pretendiam eliminar os mais fracos primeiro, e sabe que ele provavelmente também receberia uma flecha se ainda fosse o mesmo do passado. A garota, ainda perplexa pelo que acabou de acontecer, tenta entender o porquê daquelas criaturas terem feito isso, e logo Sung explica que eles não são como os elfos dos contos de fada. Muito pelo contrário, aqui nesse mundo eles são criaturas cruéis e terríveis, apelidados pelos outros caçadores como covis de gelo. Nisso, o líder do grupo chama a atenção de todos, avisando que agora estão num território muito perigoso, enfrentando criaturas de rank B ou superiores, por isso precisam obedecer o caçador de rank mais alto se quiserem sobreviver. E já que nem mesmo ele conseguiria comandar um grupo tão grande naquela situação, decide dividir o grupo em dois, sendo o grupo dele aquele que irá avançar pela neve em busca de derrotar o chefe daquele lugar. Todos então decidem se juntar ao seu grupo com a esperança de saírem vivos daquele inferno gelado, mas eles expulsam um dos rapazes, avisando que não irá aceitar ranks baixos no seu grupo, já que apenas o atrasarão. E explica que dentro de um portal vermelho um dia é o mesmo que uma hora no mundo deles. Por isso sabe que podem acabar ficando lá por dias ou talvez meses, então para economizar sua energia valiosa não deseja ter que cuidar de pesos mortos. Apesar de suas duras palavras, pede para o grupo não ficar triste e sobreviver até ele derrotar o chefe daquele lugar, assim todos poderão ir para casa juntos. Nesse momento, uma adorável garota de cabelos pretos pede para se juntar à equipe B, o que o líder da missão permite-lhe, achando uma idiota por estar mudando de equipe. Mas ela comenta com Sung sobre o fato dele ter notado a flecha enquanto o líder não, o que lhe faz questionar se Sung realmente seria um rank E. Apesar de Sung não dar nenhuma resposta, seu silêncio é mais que suficiente para a mulher entender que ele possivelmente é um rank A ou talvez até mesmo um rank S. Nisso, o líder avisa que seu grupo irá seguir o caminho pela clareira e Sung decide que o seu irá pela floresta, então todos partem. No caminho, o esquadrão do líder acaba se deparando com uma marca criada por um urso de gelo. Um tipo de criatura feroz extremamente cruel, o que faz o líder achar triste haverem criaturas daquele tipo por ali, porque agora sabe que a outra equipe vai encontrar seu triste destino mais rápido do que pensou. Naquele mesmo momento, vários ursos surgem no local prontos para devorar todos, então o primeiro ataca, mas sua pata acaba se quebrando ao se chocar contra o poderoso escudo do rapaz. Na sequência, ele aplica um poderoso golpe com seu machado, partindo a criatura ao meio como se fosse uma folha de papel, sendo retaliada pela lâmina mais afiada. Já no grupo de Sung, a mulher de mais cedo para avisando a todos das marcas que viu que indicam ser território dos ursos, por isso acha melhor saírem de lá. Mas Sung discorda disso, já que se a floresta for território dos ursos, então essa é a única ameaça com a qual precisam se preocupar. Isso faz a mulher refletir, chegando à conclusão de que como aquele lugar é onde os ursos reinam, não deve haver nada mais forte que eles por ali, então acaba concordando com a decisão de Sung. Apesar de não terem nenhum perigo imediato, Sung sabe que o frio também é um inimigo terrível naquele local. Por isso tira de seu arsenal alguns casacos, deixando os caçadores impressionados, já que mesmo um caçador de alto nível não consegue armazenar mais que 2 itens, enquanto Sung já cria logo vários. Após se vestirem, a amiga de Gina tenta saber quem Sung realmente é e ele explica apenas ser a pessoa que colocou ela nessa situação, por isso é sua função lhe proteger até tirá-la de lá, então a única coisa que quer dela é que não faça perguntas. E isso vale para todos os outros também. Nisso surge um urso gigantesco avançando na direção deles e Sung manda que seus amigos não interfiram. Do lado de fora, Beck bate no portal, que não demonstra nenhum sinal de que irá se abrir, e vendo que não tem como abri-lo por fora, a única coisa que podem fazer é esperar. Pois no melhor dos casos, alguns rank B sob a liderança de Kim podem acabar saindo vivos de lá. Nisso, a Sangmin avisa terem mais 2 caçadores dentro do portal, sendo um deles um caçador de rank e que ele acredita ter sofrido um segundo despertar. No entanto, como não conseguiu confirmar isso oficialmente, Beck fica receoso quanto a essa informação. Para piorar a situação, Don Sou acaba de chegar no local, surpreso ao ver o líder dos Tigres Brancos naquele lugar. Beck questiona o que o caçador faz tão longe dos Estados Unidos que a sua jurisdição.
Dong Sou não liga para as palavras de Beck e apenas deseja saber o que o caçador de rank Sung Jinvoo faz dentro de um portal da guilda Tigre Branco se ele não é um afiliado. Além disso, também expressa sua total frustração por ter se arrastado da América até aquele local simplesmente para acabar descobrindo que o caçador que ele veio procurar está preso dentro de um portal vermelho de onde provavelmente nunca irá sair. Nisso, Woo Jin-chul considera que Sung é muito sortudo, pois nem mesmo o poder daquele caçador de rank se consegue fazer com que o portal se abra, mas se pergunta se Sung terá sorte o suficiente para sair com vida daquele local. Dentro do portal, Sung acaba derrotando vários ursos que lhe dão mais experiência que o normal. Naquela noite todos se aqueceram ao redor de uma fogueira onde puderam provar a carne de urso que é muito macia e comentam sobre como Sung é estranho, pois mesmo depois de toda aquela briga ele ainda sai para fazer uma ronda. Enquanto isso, Sung vê a caverna onde todos os ursos moram e, sabendo que essa será uma grande briga, decide convocar suas sombras. Nesse momento, diversos soldados sombrios emergem da escuridão de sua sombra emitindo uma aura ameaçadora, liderados por Igris. Naquele momento, Sung Jinvoo anunciou que aquela seria a primeira missão de suas sombras e sem hesitação disse, "Vão", e todas as sombras avançaram em direção aos ursos. Assim que se chocaram, uma verdadeira guerra se instaurou com diversas sombras e ursos caindo um após o outro, mas apesar das sombras serem destruídas, sempre renasciam como se uma força invisível as erguesse novamente dos mortos. Mas ao custo de uma quantidade exorbitante de mana que é consumida toda vez que uma sombra é refeita. Apesar disso, Sung está impressionado com os ataques poderosos de sua infantaria que consegue se regenerar muito rapidamente. Nisso, o líder dos ursos surge com seu corpo marcado pelas cicatrizes de inúmeras batalhas e com uma simples patada destrói várias sombras que estavam próximas, demonstrando toda a ferocidade de uma fera digna de comandar os ursos. Na sequência, solta um rugido poderoso que oblitera quase todas as sombras, zerando toda a mana de Sung. Naquele cenário desolador cheio de seres que antes eram imponentes feras, Sung dá a ordem avisando ter chegado a vez de Igris. Então, com passos lentos, Igris avança como que em resposta o poderoso urso parte para cima dele com uma ferocidade inigualável. Com sua incrível agilidade, Igris desviou-se do ataque, conseguindo efetuar um corte no ombro do urso que guinchou de dor enquanto lhe procurava. Na sequência, executando movimentos aéreos acrobáticos com a maestria de quem já treinou durante séculos, Igris crava sua espada no urso, aproveitando para executar um corte por toda a sua extensão, seguido por um ataque profundo em suas pernas. Tal golpe fez com que aquela criatura imponente e monstruosa caísse de joelhos, agora sem poder se defender. Mas mesmo em seus momentos finais, o urso ainda tentou se mostrar como uma fera poderosa, mas logo foi finalizado por Igris. Ao ver aquilo, Sung ficou muito surpreso vendo a imensa habilidade do comandante. Supõe que apesar de ser forte, sua habilidade ainda está abaixo da de Igris. Então lhe parabeniza pelo excelente trabalho. Em outro lugar, Kim está em choque sem conseguir acreditar que justo ele, que foi enviado para fazer parte da elite dos Tigres Brancos, agora está nessa situação desesperadora, tendo seu grupo totalmente obliterado. Ao ver o penúltimo membro sendo derrotado, o homem foge em desespero, sendo observado por um elfo de presença ameaçadora. Já Sung, diante de todos aqueles ursos, pronuncia a palavra erga-se, como servos obedientes todas as sombras se erguem de seus antigos corpos para servir ao seu novo senhor. Do lado de fora é informado já terem se passado exatas 3 horas desde o surgimento do portal, o que significa que lá dentro já se passaram 3 dias, e sabendo que a realidade nesse tipo de portal é brutal, Dong Sou supõe que não deve ter mais sobreviventes. Por isso acha que sua viagem foi uma grande perda de tempo, mas antes de ir embora questiona aos rapazes o que Sung estaria fazendo naquele portal se não faz parte dos Tigres Brancos. Nisso, a Sangmin explica que Sung é seu conhecido e como ele queria ver como era uma missão de ataque em um portal de rank, se decidiu trazê-lo. No entanto, Dong Sou não acredita nas palavras do homem, porque sabe que ele sempre teve uma habilidade especial para farejar caçadores interessantes, por isso deseja saber o que ele viu em um mero caçador de rank e... Então recebe a ordem de Baek Yeon-ho para soltar seu funcionário, mas Dong Sou encara aquilo como um desaforo vindo de alguém que se acha um peixe grande quando na verdade está num país que mais parece um pequeno lago. Nesse momento, o atrito entre os dois caçadores se intensifica, fazendo com que eles acabem emitindo auras opressoras e no ápice de suas iras ambos golpeiam um ao outro. Mas no último momento seus punhos foram parados por Woo Jin-chul, que agradece por eles terem diminuído a força no último momento, caso contrário não teria mais seus braços agora. Então explica a Dong Sou já ter reavaliado o caçador Sung há 2 meses quando saiu do incidente na dungeon, e naquela época ele era apenas um rank e portanto ainda permanece sendo agora. Quanto ao irmão de Dong Sou, foi concluído que o homem foi derrotado por alguma fera mágica durante a dungeon.
Mas o rapaz não acredita nisso pois sabe que é apenas uma mentira para as pessoas acreditarem. E considera que quem deve ter eliminado seu irmão deve ter sido You Jin-ho. Isso leva Vo Jinshu a questionar o motivo dele estar tão obcecado por Sung e se acha que foi o outro quem deu um fim em seu irmão e como resposta Dong Soo revela estar apenas querendo uma desculpa para eliminá-los. Mas como não vai poder devido ao surgimento do Portal Vermelho decide voltar ao seu país enquanto Saya Sangmin reflete que nenhum deles ali conseguem compreender o verdadeiro poder de Sung. Porém ele sabe e tem certeza de que o caçador sairá vivo da dungeon. Já dentro do portal o poderoso tanque segue andando refletindo que a situação poderia ter sido diferente se eles tivessem comida e os equipamentos certos. Então se depara com vários ursos derrotados ficando incrédulo ao pensar que isso possa ter sido obra dos Hank que deixou para trás. Mas lembra que isso pode ter sido obra dos elfos então volta a correr. Nisso acaba se deparando com o grupo B que está confortavelmente trocando histórias divertidas enquanto comem ao redor de uma fogueira quentinha. Isso desperta a ira do capitão que avança na direção deles vendo que sua própria equipe foi eliminada por não terem tido suprimentos nem equipamentos suficientes enquanto eles estão curtindo um churrasco como se estivessem de férias. E avisa que irá eliminar aquele que estava escondendo tudo de seu grupo então começa a contar até 3. Enquanto conta chega à conclusão de que Sung deve ser o culpado de tudo e no momento em que a contagem chega ao fim Sung o manda ao chão com um golpe. Nisso questiona quem ele estaria culpando pela derrota de seu grupo além disso nota os vários convidados que o homem trouxe então manda que todos eles saiam das sombras. Todos os elfos então surgem deixando o grupo assustado enquanto o líder deles reflete que realmente existe um verme interessante entre os humanos. Sung não gosta nada de ser chamado assim e logo começam a debater, mas sem notar que está falando a língua dos monstros e quando entende isso cogita ser obra do sistema. Ver que Sung consegue entender deixa Baruka feliz percebendo que vai poder explicar o que deseja então aponta para o seu subordinado que foi quem lhe informou da existência de um humano forte com o qual deseja lutar. Mas antes que possa terminar sua fala Sung acaba com o elfo executando um ataque rápido. Na sequência parte para cima de Baruka que consegue se defender ficando impressionado com a habilidade do rapaz. E também nota que ele não é um humano o que lhe faz questionar o que Sung faz com aquelas pessoas. O caçador não entende nada então Baruka explica que todos os monstros ouvem uma voz que lhes manda eliminar humanos, mas não escuta essa voz falar algo a respeito de Sung e por isso propõe um acordo. Caso o caçador entregue os humanos permitirá que ele saia vivo. Sung imagina que a voz não fale nada a respeito dele por ele ser um jogador e aproveitando o momento deseja saber quem eles são, mas antes que Baruka possa responder seu corpo trava e ele repete o que havia acabado de falar. Sung nega a proposta e como uma ordem todas as suas sombras erguem-se do chão preparadas para o combate. Nisso o exército sombrio avança sobre a neve para guerrear contra o exército de elfos e vendo que alguns humanos estão fugindo alguns elfos já se preparam para lançar flechas. Mas Sung aparece acabando com eles facilmente. Nisso observa o campo de batalha e entende o motivo de Baruka estar tão confiante afinal mesmo que seu exército seja imortal regenerá-los custa mana e além disso existe o chefe dos elfos que é sem sombra de dúvidas mais forte que Sung. Baruka parte para cima dele e ao sentir a força de seu oponente Sung compreende que mesmo que ele e Igris lutem juntos ainda será um oponente difícil de ser derrotado por isso precisa pensar em algo melhor para lidar com ele. A luta entre os dois se intensifica com cada um executando movimentos precisos que poderiam causar grandes danos a cada um deles então Baruka manda Sung para longe revelando estar se divertindo como há muito tempo não fazia. Nisso o elfo acaba sendo acertado por uma poderosa bola de fogo vinda de uma das sombras e com tal estrondo Kinshu acaba acordando e ao ver a face de Sung decide acabar com ele para se vingar pelo seu grupo enquanto Baruka também vai na direção de Sung. Nesse momento Igris surge levantando uma grande parede de neve e ataca Kinshu que em seus últimos momentos percebe que tudo aquilo não passava de um plano de Sung que já sabia que ele iria atacar. Assim que cai Sung pronuncia erga-se, e de seu corpo ergue-se uma poderosa sombra que ataca Baruka mandando para longe. Sung batiza aquela sombra de Iron e na sequência ele libera um grito poderoso que induz Baruka a lhe atacar com um imenso ódio e à medida que desferem golpes ele logo entende que a sombra tem pouca velocidade. Enquanto isso a amiga de Gina questiona a sua colega se por acaso todas as missões são daquele jeito que a mulher nega porque se fossem assim ela nem se arriscaria sendo caçadora. Nisso o combate continua, porém Baruka não está satisfeito apenas com Iron então chama Igris e Sung para a luta mostrando que mesmo contra aqueles dois poderosos inimigos ainda não são páreos para ele.
Iron solta outro grito fazendo com que Baruka decida lhe atacar novamente. Ygritte aproveita esse momento para desferir um ataque que Baruka acaba esquivando, mas logo é atingido por Sung, que fica impressionado vendo que o elfo conseguiu evitar o golpe fatal. Baruka ri da cara dele e ao ver aquilo Sung admite que o elfo é bem forte. No entanto, seus soldados não têm o mesmo poder e quando o elfo olha nota todos os seus soldados abatidos na neve. Então parte para cima de Sung sabendo que suas sombras não são nada sem o líder. Mas antes que se aproxime o suficiente, Sung joga sua adaga que não consegue acertar Baruka. Mas com sua habilidade toque do dominador ele puxa a adaga de volta partindo a arma de Baruka. Então Iron surge com sua força esmagadora prendendo o elfo para que as outras sombras lhe ataquem com toda a força. Porém, ele fatia Iron e se mostra ainda de pé desejando acabar com todos eles. Mas enquanto pronuncia aquelas palavras, Sung lhe acerta um golpe saindo de sua furtividade. Logo em seguida Iron ressurge esmagando o elfo com seu poderoso machado. Ao fim do combate Iron continua esmagando Baruka, o que faz com que Sung tenha que repreendê-lo, mas as outras sombras acham Iron um máximo. Depois da batalha o portal aparece na cor azul deixando todos felizes vendo que vão poder ir para casa agora, mas antes de ir Sung tenta extrair a sombra de Baruka. Só que mesmo após suas 3 tentativas a sombra não pôde ser extraída, lhe deixando apenas com a adaga do elfo como um espólio daquele combate. Já do lado de fora o portal finalmente fica azul e todos começam a sair. Assim que vê os caçadores, Beck fica animado esperando ver Qin Shu entre eles, mas só quem aparece são os caçadores de rank baixo, o que deixa o líder da guilda muito frustrado desejando saber o que aconteceu. Já seu funcionário fica muito feliz em ver Sung pois sabia desde o começo que o rapaz iria conseguir sair vivo. Nisso Beck vai até Sung desejando explicações, no entanto Sung lhe manda perguntar para alguém da guilda, o que deixa o caçador de rank assim muito irritado avisando que aquilo é uma ordem e tem o direito de saber já que 6 de seus caçadores sumiram. Então Sung retruca contando ter sido ele o responsável por trazer os outros vivos, por isso Beck deveria demonstrar um pouco de gratidão. Assim que ouve isso Beck entende seu erro e pede desculpas seguidas de um agradecimento ao caçador. Quando Sung vai embora Beck pergunta à sua caçadora o que deu no rapaz, mas ela só sabe que ele ficou com um imenso mau humor após derrotar o chefe. A Sangmin sugere que o rapaz possa apenas estar exausto devido aos dias passados na dungeon, então Beck manda o homem conseguir recrutar Sung para a guilda a todo custo. Após isso Sung deixa a garota em casa e antes de entrar ela lhe agradece por tudo que o rapaz fez e diz estar pronta para quando ele quiser chamá-la novamente. Nisso Sung parte pensando naquela dungeon da qual obteve muito pouco retorno por todo o esforço que fez, e assim que chega em casa pensa em Qin Shu percebendo que já é a 3ª ocasião em que teve que eliminar humanos, e estranha o fato de não estar sentindo remorso algum disso. No dia seguinte Ojin vai buscá-lo usando sua nova armadura e no caminho ele pede para fazer uma parada para pegar em sua amiga. Quando ela entra começa a conversar com Sung de uma forma muito íntima dando a entender que estão juntos, o que deixa Ojin assustado avisando que a garota é menor de idade. Mas Sung não entende qual o problema disso deixando Ojin impressionado que segue a viagem. Quando chegam na dungeon Jinho fica espantado ao ver as sombras vivas diante de seus olhos. Vendo a perplexidade de seu amigo Sung explica que aquilo faz parte de seu arsenal de habilidades e após vencer o combate as sombras começam a coletar os cristais. Aquilo faz Jinho se sentir um inútil, então pede para pelo menos poder coletar uns cristais, por isso a sombra lhe oferece alguns. Em outro lugar um caçador acaba de derrotar vários caçadores deixando o último espantado, mas o homem explica só tê-los deixado inconscientes. Porém percebe que o último só fala inglês, uma língua que ele não domina, então arrisca algumas palavras dizendo ser humano e desejar apenas voltar para sua casa. Depois de terminar a última dungeon que Jinho precisava, o rapaz conta que agora só precisa passar no teste escrito da associação para ser aprovado como mestre de guilda. Quando conseguir isso irá negociar com seu pai. Quanto a Sung, agora que terminou de ajudar, avisa que irá sumir por um tempo já que tem outras coisas que precisa fazer. Mas Jinho, já embriagado, acha que o rapaz deve estar fugindo por achá-lo muito chato. Então revela possuir um irmão 10 anos mais velho que nunca deu importância para ele. No entanto Sung, uma pessoa que ele conhece há tão pouco tempo, já salvou sua vida e lhe ajudou em seu objetivo de concluir as dungeons. Por isso só consegue pensar que gostaria muito que Sung fosse seu irmão. Saber disso deixa Sung alegre e após lhe servir mais um copo avisa que a partir de agora Jinho será seu irmão mais novo. Já em outro lugar alguns agentes comentam sobre o prisioneiro que informou ter ficado preso em um portal há 10 anos e agora conseguiu encontrar uma saída que o levou a um portal na América e diz se chamar Ilvan Sung.
Porém eles não descartam a hipótese de que ele possa ser algum tipo de fera mágica humanoide, mas como o rapaz só fala coreano, solicitaram a ajuda de um caçador para fazer a tradução. De volta na Coreia, Gina acha que seu irmão está saindo com alguma garota quando ele avisa que vai passar uma semana viajando. Mas na verdade ele está indo pro castelo demoníaco, onde se recorda de já ter derrotado Cerberus quando era nível 20, como agora já possui 3 vezes aquele nível, acha que poderá alcançar o topo. Assim que ele entra, recebe a missão de coletar a alma de 10.000 demônios, um número que considera espantoso, mas não se importa com isso se puder alcançar seu objetivo. Enquanto isso, o pai de Yoo-jin analisa o pedido de seu filho para se tornar o mestre da guilda que está criando, ao invés de entregá-la nas mãos de seu irmão que deseja colocar um estrangeiro no comando, algo que representaria um perigo para a empresa. No entanto, seu pai sabe que seu filho obteve ajuda de um caçador peculiar que esteve no incidente da dungeon dupla. Na dungeon onde a equipe que Yoo-jin estava foi eliminada, e no incidente onde um caçador do governo eliminou criminosos na dungeon. Além disso, esse mesmo caçador acabou de salvar parte da equipe dos Tigres Brancos no incidente do Portal Vermelho. Portanto, como esse caçador esteve em todas as dungeons que Yoo-jin foi, deduz que ele foi o responsável pelo rapaz ter conseguido sua licença como mestre da guilda. Mesmo sabendo que isso tudo é verdade, Yoo-jin deseja ainda ser o mestre da guilda, então seu pai promete pensar no assunto caso Yoo-jin consiga trazer Sung para sua guilda, e seu filho promete tentar. De volta na dungeon, Sung fica frustrado por não conseguir extrair a alma dos demônios, o que considera um desperdício dada a quantidade. Então acaba recebendo uma permissão que lhe dá acesso ao segundo andar, e como o local de teleporte fica muito longe, decide invocar sua sombra para lhe levar. Mas antes de partirem surgem mais inimigos, porém o urso avança sobre todos eles e, vendo a resistência e ferocidade da criatura, Sung decide chamá-lo de tanque. Já Shahrain está em seu momento de descanso, se recordando de sua conversa com Choi Jong, onde perguntou do motivo pelo qual não iriam divulgar para o público o relatório sobre as formigas. O mestre da guilda informa não poder por ordens da associação, que não deseja espalhar pânico pelas pessoas, por isso devem aproveitar esse tempo para se fortalecerem. Na dungeon, Sung segue derrotando os demônios com muita facilidade. Aquilo faz refletir que no momento em que ganhou a chave achava que os inimigos aqui seriam de rank S, porém agora lutando contra eles sente que são no máximo de rank B e estão ficando mais fortes conforme sobe os andares. E pensando um pouco no tamanho da construção, estima que deva ter 100 andares. Além disso, essa batalha está lhe sendo muito benéfica porque conseguiu avançar vários níveis e se pergunta em que nível estará quando chegar no topo. Nisso se depara com um grande demônio chamado Vulcan, cujo nome vermelho indica seu perigoso nível de ameaça. Então ele dá a ordem para que seus soldados cuidem dos demônios menores, pois agora que distribuiu melhor seus pontos de habilidade, possui mais mana para invocar mais soldados e mantê-los. Nisso Vulcan aparece de repente em seu lado e com um golpe esmaga aquele campo de batalha. Mas não consegue acertar Sung, que aplica um soco devastador mandando o demônio para longe. Então o demônio retorna com uma velocidade assustadora e, vendo que não terá como se desviar, Sung pede o escudo de Iron para suportar todos os ataques de Vulcan até que encontra uma abertura para desviar o golpe da criatura. Assim consegue sair do seu campo de vista para golpeá-lo por trás, mas o demônio lhe encontra, fazendo com que Sung tenha que usar o toque do dominador para não ser atingido em cheio. Então sai correndo, vendo que precisa impedir aquela criatura de se mover tão rápido para poder acertá-lo. Nisso acaba encontrando um prédio ideal e acelera até lá, escalando pela parede. Vulcan, no entanto, não consegue parar a tempo e se bate no prédio, dando a Sung a chance que precisava para poder acertar um ataque letal, derrotando assim o chefe do andar. Como prêmio, acaba ganhando um fragmento da árvore do mundo. Já no interrogatório, o caçador misterioso revela que uma catástrofe suprema se aproxima e não importa quantos caçadores o mundo tenha, não serão o suficiente para derrotar esse grande mal que ele está tentando impedir que chegue. Dong-soo acha aquilo tudo uma baboseira e, olhando a ficha do rapaz, descobre que ele é o pai de Sung, o que lhe deixa com muita raiva, informando que seu filho está morto, mas já vai fazer com que o homem se encontre com ele. Enquanto isso, na dungeon, Sung segue eliminando seus inimigos, percebendo que as coisas estão ficando desbalanceadas, visto que até mesmo um morto-vivo está com medo diante de seu exército. Já na cidade, um grande caos foi criado no lugar devido à batalha entre os dois Rank S, que durou apenas alguns segundos, ocasionando na derrota de Dong-soo. De volta na dungeon, as provisões de Sung acabam de se esgotar no andar 75, então decide que é hora de voltar para casa por enquanto. E por ter chegado tão longe, acabou ganhando alguns itens de chefes que considera muito úteis, e por ter mais um espaço sabe que ainda existe mais um chefe para ser derrotado.
Além disso, também conseguiu o Orbe da Avareza, que duplica o poder mágico de quem o usa e pensa em deixar aquilo nas mãos de suas sombras. Também conseguiu a opção de escolher um prêmio que decidiu ser a caixa aleatória de onde sai uma chave misteriosa que só revelará onde deve ser usada quando as condições necessárias forem atendidas. Mas acaba não ligando muito porque seu objetivo principal é conseguir todos os itens necessários para criar o Elixir da Vida e despertar sua mãe no hospital. Algo que deseja conseguir fazer da próxima vez que retornar ali. Quando sai da dungeon, ele reflete que só falta agora um único item para terminar a receita do Elixir. O sangue petrificado do Monarca das Sombras. Algo que ele pretende conseguir quando retornar, mas mesmo que ainda não tenha conseguido fazer o Elixir nessa tentativa, ainda valeu a pena porque conseguiu subir vários níveis de uma vez. Contudo, mesmo que esteja muito forte, precisa entrar em dungeons de mais alto nível para ganhar mais dinheiro e experiência, mas como oficialmente ainda é apenas um rank e nunca vão lhe permitir entrar em dungeons de maior risco. Portanto, compreende que é chegada a hora de acabar com essa mentira e reavaliar logo seu ranking. No dia seguinte, um agente está de olhos atentos analisando possíveis candidatos para sua guilda e entre esses diversos candidatos acaba vendo um que chama sua atenção e logo trata de avisar seu chefe de que Sung está lá. Com essa informação, Beck fica agitado e decide ir para o lugar o mais rápido possível. Enquanto isso, um caçador está tentando acalmar o rapaz em sua frente que está desesperado desejando ter um rank legal para poder ganhar mais dinheiro e trazer sua ex-mulher e seu filho de volta. Seu colega diz então que ele não precisa se preocupar, pois basta que seu rank seja maior do que ele e qualquer uma das guildas pequenas vai querer recrutá-lo. Isso faz Sung se lembrar de como é difícil a vida de um rank E. Nisso acaba sendo chamado e dentro do local de avaliação é instruído a tocar na esfera, mas ao fazer isso é exibida no monitor a mensagem de erro. Eles tentam de novo e novamente a mensagem surge fazendo a mulher achar que a máquina está com defeito, mas seu superior explica não se tratar de um defeito na máquina. O que acontece é que o caçador diante deles é tão poderoso que aquela máquina não consegue medir, o que os leva a pensar estarem diante do 10º caçador de rank S da Coreia. Mas para terem certeza pedem para que ele volte em 3 dias, quando eles terão um medidor mais capacitado para medir o poder do rapaz. Enquanto isso, do lado de fora, Choi Jong-in está perguntando sobre a evolução das formigas, mas Woo Jin-shu diz não ter muitas informações porque as amostras encontradas estão no laboratório sendo analisadas e comparadas com as versões anteriores. Isso deixa Choi curioso, vendo que nos últimos dias andam acontecendo muitas coisas interessantes, como o Portal Vermelho, onde uma equipe dos Tigres Brancos foi salva por um caçador misterioso. Apesar de seu desejo de saber quem é essa pessoa, Woo Jin-shu diz não saber também porque, embora estivesse lá na hora, acabou não ficando até o final. O que Choi considera uma pena. Nisso eles acabam notando um alvoroço vindo do prédio de avaliação e decidem ir lá dar uma olhada. Dentro do local todos estão em choque, pois sabem que se a máquina não conseguiu avaliar Sung, isso só pode significar que ele é de rank S. Nesse momento entra no local o líder de uma das maiores guildas da Coreia, Choi Jong-in, um caçador especialista em magia de fogo, também conhecido por seu apelido de a arma mais poderosa. Ao ver Sung, Choi entende o motivo de tanto alvoroço e se apresenta como mestre da guilda Hunters, aproveitando para convidar Sung para o seu time, mas o rapaz apenas diz não ter interesse e passa direto, ignorando completamente o homem. Aquela situação deixa Choi atônito, se perguntando se o rapaz teria ouvido que ele é o mestre da guilda Hunters. Enquanto observa o horizonte, acaba notando o líder dos Tigres Brancos entrando no local correndo. Algo muito atípico, visto que a guilda do homem fica próxima do prédio de avaliação e se ele veio correndo, isso apenas demonstra sua vontade de falar com Sung. Com essas informações chega à conclusão de que foi Sung a pessoa que ajudou a fechar o Portal Vermelho. Quando Beck nota a presença de Choi, se sente mal porque entre todos os caçadores esse era um que ele não queria que soubesse da existência de Sung no momento. Naquela noite Sung vai visitar sua mãe e jura que logo irá conseguir o remédio. Ao sair do quarto acaba se deparando com Woo Jin-shu, que conta ter achado que seus olhos eram melhores para vigiar porque, como membro da equipe de vigilância, seu trabalho é vigiar os caçadores e punir os infratores. Por isso sempre confiou muito em seus sentidos. Sung questiona se precisa ser vigiado, mas Woo diz que não será como um criminoso, pois na realidade a equipe de vigilância é a única capaz de lidar com incidentes que envolvam caçadores. Por isso precisam estar sempre atentos. No entanto, quando se trata de caçadores de rank S, até mesmo eles são impotentes. Então avisa Sung que existe alguém que deseja conhecê-lo. Quando Sung se vira, vista a imagem de um velho homem que se apresenta como Go Gun-hee, o presidente da Associação de Caçadores.
Após as devidas apresentações, ele o leva para uma sala onde parabeniza o homem pela sua nova classificação de Rank S, pois a essa altura a reavaliação é apenas uma mera formalidade, já que quando alguém não pode ser avaliado pela máquina já ganha o título de Rank S. Sung não entende o sentido de ter que esperar 3 dias, já que já está qualificado como Rank S. Então o presidente lhe explica que isso é como um período de carência que dá à associação o tempo necessário para que eles possam falar com pessoas como ele. Pois apesar de ter um grande alcance, a associação é carente de caçadores de Rank S. Além disso, não pode proporcionar um grande pagamento ou fama, coisas que ele só vai obter nas grandes guildas, e seu melhor caçador, Vo Jinshu, apesar de muito forte, ainda é apenas um Rank A. Por isso sente que seria extraordinário ter Sung trabalhando na associação e pode colocá-lo numa posição de destaque. Isso deixa o jovem caçador incrédulo sem entender o porquê do presidente ir tão longe por ele. O homem segue explicando que atualmente quem protege a população não são as forças de segurança, mas sim os caçadores que defendem o mundo da invasão de monstros. E atualmente na Coreia existem 5 grandes guildas que são como grandes dinossauros que se mantêm no impasse. Por isso, caso Sung entre para qualquer uma dessas guildas, abalará o equilíbrio, fazendo com que tudo entre em colapso. Já a associação é o 6º elemento que as mantém em xeque e é crucial para o país. Por isso deseja que Sung entre. Sung pensa no assunto porque sabe que entrando para a associação terá uma carreira garantida. Além disso, em termos de influência junto ao governo e imprensa, não acredita que haja alguém acima do homem em sua frente, que acima de tudo ainda foi o primeiro Rank S a despertar. E mesmo agora com seus 80 anos ainda emana uma aura impressionante. Mesmo sabendo que aceitar tal proposta mudaria sua vida completamente, Sung acaba recusando porque seu desejo é o de continuar enfrentando monstros, por isso seu lugar é nas dungeons. Essa fala deixa o presidente impressionado e naquele momento sentiu seu coração bater de uma forma que não achava mais ser possível, e imagina que se caso fosse 20 anos mais novo com certeza gostaria de acompanhar o rapaz nas dungeons. Agora que obteve a resposta, decide se despedir de Sung. Enquanto observa o rapaz partir, o presidente conta como se sentiu frustrado ao descobrir que nem mesmo um curandeiro de Rank S seria capaz de compensar o seu declínio. E agora, vendo o jovem, Sung pede para que Vo cancele todos os seus compromissos porque não quer que nada perturbe aquela sensação em seu peito aquela noite. Além disso, convida Vo para lhe acompanhar em uma bebida. Apesar do rapaz não beber, decide que fará companhia ao presidente. Já na América, quando o caçador de Rank S acorda, a primeira coisa que vê é o subchefe que veio lhe perguntar se o homem do outro dia é realmente um monstro, que Dong Soo confirma, afinal um humano não conseguiria fazer isso com ele. O agente entende e vai embora desejando melhoras ao caçador, mas antes que saia, Dong Soo pergunta onde o homem está. O subchefe não hesita em contar que ele escapou, mas sua equipe já está atrás dele, apesar de saber que é quase impossível capturar um homem que conseguiu colocar um caçador de Rank S naquele estado. Ao ouvir isso, Dong Soo fica muito frustrado, se recorda do rosto de Wan Sung lhe avisando que caso encoste num único fio de cabelo de alguém de sua família não haverá lugar no mundo onde Dong Soo possa se esconder. Essa afirmação deixa o caçador frustrado, mas já sabe para onde o homem provavelmente está indo e sente que poderia tê-lo derrotado se estivesse com artefatos. Esse termo se refere aos itens criados pelos humanos a partir de coisas encontradas nas dungeons que podem fornecer diversos efeitos. Mas infelizmente são muito caras para Sung, que deseja encontrar o equipamento perfeito antes de voltar para o castelo demoníaco. No entanto, nenhum daqueles itens lhe agrada muito. Nisso acaba lembrando do orbe de avareza, que pode ser vendido por um bom preço, já que ele dobra a capacidade mágica do usuário enquanto outros itens aumentam em no máximo 30%. Porém, vender algo assim levantaria muitos questionamentos a seu respeito, visto que ainda é um Rank E, então precisaria ter estado em pelo menos uma Dungeon Rank A para justificar a posse daquele item. E para sua sorte, uma equipe de mineradores está contratando para um serviço numa Dungeon Rank A. Já na associação, o presidente verifica os registros de Sung, vendo que ele parecia uma criança quando começou como caçador, e se pergunta se por acaso ele esteve fingindo ser fraco esse tempo todo. Mas para Vo Jinshu isso é improvável, visto que há registros dele ter se ferido gravemente diversas vezes. Além disso, também consta que ele tem bancado sozinho o tratamento de sono eterno de sua mãe e os estudos da irmã. Go Ganri fica impressionado com a determinação do jovem, coisa que já não costuma ver atualmente. Também acaba sendo informado que o jovem Sung acaba de entrar para uma equipe da Guilda dos Caçadores. Go fica triste achando que ele teria sido convencido pelo dinheiro, mas logo se surpreende ao ouvir que ele está junto à equipe de mineração, o que lhe deixa sem palavras por não conseguir entender o jovem caçador. Lá o chefe dá as boas-vindas a Sung e lhe deseja um bom serviço.
Nisso Sung analisa o local vendo que possui bastante gente, o que é natural, afinal é uma dungeon de rank muito alto. Por isso, para executar essa operação, primeiro vai na frente a equipe de ataque que elimina todos os monstros menos o chefe para a dungeon não fechar. Assim que o caminho fica livre, os mineradores entram para coletar os cristais sem perigo, já que o chefe fica num salão isolado. Enquanto isso, dentro da dungeon, Choi Jong-in dá um espetáculo destruindo a maioria dos monstros com um disparo poderoso de suas chamas que atingem o fundo da caverna com tanta força que acabam voltando. Por isso pede aos seus tanques para erguerem um escudo num movimento já calculado. Quando terminam de limpar a dungeon, todos observam a saída dos caçadores e ao ver o líder Sung fica impressionado, pois embora já soubesse que o homem é forte, sair de uma dungeon rank A sem um único arranhão só demonstra como a sua força está em outro nível. Na sequência também sai Sha-Hain, também conhecida por seu apelido de bailarina. Ela deixa Sung admirado com sua bela aura, enquanto anda ela sente por um breve momento algo extraordinário que a fez pensar até que fosse o presidente Gol que estivesse no local, mas do nada a presença sumiu. Agora que a equipe de ataque saiu, é a hora da equipe de mineração começar a coletar os cristais, e enquanto fazem isso Sung sente um poder vindo do fundo da caverna que ele sabe ser o chefe ainda em seu salão. Saber que um chefe de uma dungeon de rank está tão próximo dele lhe faz despertar uma imensa vontade de lutar, principalmente pelo fato de que ele parece ser bem mais forte do que os chefes que enfrentou no castelo demoníaco. Nisso acaba escutando algumas pessoas falando mal dele por ser um rank E, mas Sung já está acostumado com isso e segue em frente. Mas acaba se esbarrando num homem corpulento que começa a dar uma bronca nele, mas logo se acalma ao ver o olhar sombrio de Sung que lhe deu calafrios. Após isso começa a minerar com tanta força e velocidade que faz o chefe começar a achar que ele foi abençoado por um deus recebendo o dom da mineração. Momentos depois todos saem para almoçar, mas Sung decide ficar para adiantar o serviço. Só que isso é apenas uma desculpa, porque assim que todos saem ele vai correndo para a sala do chefe, onde sente um desejo imenso de enfrentá-lo, apesar de saber que não deve. Pois caso derrote o portal irá se fechar, causando um grande prejuízo para a guilda dos caçadores, por isso deseja apenas dar um oi para a criatura. Mas seu desejo é interrompido pela voz de Sha-Hain, que deseja saber o que o rapaz faz naquele lugar. Sung olha para a garota reconhecendo que ela é realmente muito habilidosa, já que nem conseguiu senti-la até ela falar, então diz estar perdido, a fazendo entender que ele é da equipe de mineração. Enquanto olha para ele, ela nota a mão do rapaz vazia. Aquilo lhe desperta uma dúvida, visto que agora há pouco achou ter visto uma adaga em sua mão. Então manda o rapaz sair logo de lá para não acabar acordando o chefe. Nisso Sung passa por ela, deixando a garota impressionada com o cheiro que sentiu. Isso a faz querer cheirá-lo novamente, percebendo que diferente dos outros caçadores, Sung não fede. Tal coisa deixa sem entender nada. Verificando se Sung é realmente um caçador, então o libera, enquanto reflete se o fato dele cheirar bem é por ser um rank E. Após isso Sung volta pro seu grupo, onde o pessoal acha ele muito sortudo por ter conseguido conhecer a caçadora, já que a maioria deles só pode olhá-la de longe. Além disso, o líder dos mineradores também explica que a garota fica fazendo rondas pelo local para garantir que nada faça mal aos mineradores, o que demonstra o grau de responsabilidade da caçadora. Nisso ele acaba comentando que a garota possui uma peculiaridade de lhe permite sentir o cheiro da aura dos caçadores, por isso está sempre com aquele pano no rosto. Sung ouve isso, refletindo que quando a garota lhe cheirou gostou de seu cheiro, e cogita que isso talvez seja porque ele é um jogador, o que lhe diferencia dos demais caçadores. Quando saem da dungeon, o pessoal parabeniza o caçador pelo excelente trabalho, já que graças a ele conseguiram terminar o serviço bem antes da equipe de coleta, por isso o chefe oferece a Sung uma vaga de emprego permanente em sua equipe. Mas Sung acaba recusando, dizendo só ter aparecido porque estava com um tempo livre. O chefe fica evidentemente decepcionado com isso, mas faz uma última tentativa, convidando para ir no dia seguinte, onde ocorrerá 2 dungeons no mesmo dia. Uma de rank A e outra de rank C, por isso uma equipe secundária será enviada. Essa informação deixa Sung atônito, compreendendo que a guilda é tão forte a ponto de ter um time secundário para fechar portais de rank A, e já que sua reavaliação só vai ocorrer em 3 dias, ele acaba decidindo ir no dia seguinte. Já em seu apartamento, Sha-Hain liga para a associação buscando informações sobre Sung, mas os dados do rapaz estão trancados, e o homem avisa também ter recebido uma ligação do mestre Choi desejando saber sobre esse caçador. Ela então vai para a cama pensando sobre o caçador misterioso e o fato de até mesmo o mestre de sua guilda estar investigando sobre ele. Apesar disso tudo, o que mais a deixa curiosa é o fato de que, mesmo já tendo conhecido milhares de caçadores em sua vida, esse é o primeiro que tem um cheiro bom.
No dia seguinte Sung é recebido pelos mineradores que ficam muito felizes em vê-lo e aquela sensação de ser bem recebido faz Sung se lembrar de seus velhos amigos de quando ainda era um mero Rank E. Logo em seguida eles começam a trabalhar pesado e graças a Sung eles terminam rapidamente com aquela dungeon de Rank C, o que lhes dá muito tempo para descansar antes da dungeon de Rank a ser iniciada. Ver o trabalho que Sung fez deixa o chefe tão animado que tenta oferecer 5 vezes mais o salário normal, mas Sung acaba recusando. Nesse momento surge o caçador San Ki-hon perguntando se poderia pegar emprestado algum dos mineradores para trabalhar como carregador já que o de sua equipe se ausentou. Ele acaba oferecendo até um dinheiro a mais para quem decidir fazer esse serviço, no entanto ninguém se oferece por ser perigoso demais, então Sung acaba se oferecendo. Ao ver isso seus amigos tentam colocar juízo em sua cabeça e dizem ao líder do grupo de ataque que o jovem caçador não sabe o que diz pois por ser Rank não tem noção do perigo. Mas o líder dos caçadores respeita a decisão de Sung e após se apresentar eles se dirigem ao portal que apesar de ser muito maior que o do dia anterior possui uma densidade mágica muito inferior. Além disso o líder lhe manda não se preocupar pois por serem um time secundário a guilda não deixa tarefas muito difíceis para eles. Sung observa o grupo notando ser composto por vários Rank A e B, algo muito difícil de conseguir para montar uma equipe. Quando entram na dungeon Sung logo sente a densidade mágica menor em comparação ao portal do dia anterior, mas tem um pressentimento ruim como teve quando surgiu o portal vermelho. Nisso uma caçadora se aproxima dele notando sua cara de nervoso e lhe manda relaxar porque aquele time está repleto de pessoas fortes, então nada acontecerá com ele desde que ele não saia correndo por aí. Enquanto caminha o líder reflete que quando essa dungeon acabar será nomeado oficialmente capitão do time e apesar de não ser um rank A se sabe que vai dar conta. Então todos sentem uma presença sombria vinda do fundo do túnel e logo adotam uma postura de combate. Não demora muito até serem atacados por chacais da dungeon, tipos de criaturas que costumam habitar dungeons de rank mais baixo para poderem caçar. Por isso vê-los numa dungeon de rank A não faz sentido. Sung percebe a coleira nas criaturas deduzindo que eles devem pertencer a alguém. Nisso todos notam um grupo de orques superiores emergindo das profundezas da caverna deixando todos os caçadores horrorizados. Então um dos orques dispara sua lança com uma força insana que acaba ricocheteando no escudo quase partindo o item de defesa. Nisso todos avançam e numa tentativa de contê-los o tanque do grupo se põe à frente usando sua habilidade de provocação, no entanto o orc ignora completamente essa habilidade e salta sobre eles para acessar a backline. Mas no mesmo instante acaba sendo repelido por um dos magos que não permitirá que a criatura faça mal aos seus amigos, porém se surpreende ao ver que seu ataque mesmo sendo tão forte não fez mal algum ao orc devido à sua grande resistência mágica. Então sua colega conjura amarras para prender o orc, mas sua força não é o suficiente para mantê-lo preso por muito tempo, só que os poucos segundos que ela conseguiu ganhar já foram o suficiente para seu amigo conjurar um reforço. 2 soldados de chamas, um de seus feitiços mais fortes e que custam muita mana. No entanto mesmo contra 2 inimigos o orc não demonstra estar em dificuldades, o que deixa o rapaz assustado. Enquanto isso ao redor deles o combate continua se desenrolando e enquanto luta San Ki-hon ordena que seus companheiros se dividam em grupos de 3 para não serem cercados, pois naquela posição serem cercados significaria o fim da linha. Pela sua experiência ele sabe que esse combate é desfavorável para eles porque geralmente um orc superior já dá muito trabalho para um caçador de rank A. E agora estão enfrentando pouco mais de uma dezena. Perto dele, um de seus cavaleiros acaba de sofrer um golpe poderoso e para ajudá-lo a maga surge prendendo os orcs enquanto a curandeira conjura sua cura fazendo o braço do rapaz se regenerar. Mas sem que notasse outro orc veio para eliminá-la. Naquela situação a garota apenas fechou seus olhos já sabendo o que iria acontecer, no entanto ao contrário do que esperava, o golpe do orc nunca chegou. Quando torna a abrir seus olhos percebe a imagem horripilante do orc em sua frente se digladiando com o próprio ar. Sem que elas percebessem Sung estava furtivamente as ajudando e como uma presença invisível e ameaçadora o rapaz começou a atingir os orcs em seus tendões deixando todos mais lentos. Graças a isso o grupo de caçadores sentiu o jogo virar e puderam finalmente derrotar os orcs que até poucos momentos pareciam imbatíveis. Ao fim da luta eles fazem uma checagem descobrindo que ninguém saiu ferido desse combate, no entanto acharam muito estranho a forma como os orcs ficaram mais lentos no fim da luta, o que deixa o líder curioso desejando saber se algum dos magos fez aquilo. Mas eles negam porque todos ali são focados em poder de fogo e decidem deixar isso de lado já que o mais importante é que saíram vivos da batalha. Já a pequena maga olha atenta para Sung achando um bobo, se imaginou que em meio a tantos conjuradores ninguém perceberia que ele usou furtividade.
No entanto, decide não contar aos outros já que o rapaz salvou eles e deve ter seus motivos para se manter oculto. Nisso o grupo pede ao líder para recuarem vendo que essa dungeon acabou se tornando perigosa demais para o grupo deles. Kihon, apesar de ter o desejo de acabar aquela dungeon para se tornar capitão, entende o nível de perigo e decide retornar com sua equipe. Mas quando chegam no portal se deparam com uma barreira poderosa impedindo eles de atravessarem. Então um imenso poder mágico atinge o local deixando todos em pânico vendo que isso deve ter vindo do chefe da dungeon. Rapidamente os magos começam a tentar desfazer a barreira, mas são atingidos por algum tipo de maldição que os impede de concluir o feitiço. Quando olham para trás todos se deparam com a cena aterradora diante de seus olhos. Mais de 50 orques superiores prontos para a batalha. Kihon sabe que caso lutem não terão a menor chance de vitória, então vai falar com o líder deles. Ao se aproximar, a criatura tem sua mente tomada por um ser intitulado Kargalga, o poderoso mestre das maldições. Ele então dá aos humanos a opção de segui-los ou acabarem naquele local. San Kihon decide que todos irão segui-los e antes de partir avisa Sung que quando o chefe aparecer eles irão atacar. Quando isso ocorrer, Sung deve fugir pois duvidam que o chefe consiga manter a barreira de pé enquanto lutam. Após sair, Sung deve avisar a guilda sobre o ocorrido, mas o rapaz não gosta desse plano porque o grupo pode acabar morrendo. No entanto, o líder explica que o objetivo de todo caçador é sempre fechar a dungeon, não importando o custo. Nisso a curandeira entrega ao rapaz seu testamento pedindo para que seja entregue à sua família. Sung observa o grupo se recordando de que isso parece muito com o incidente da dungeon dupla, mas naquele momento todos lhe abandonaram enquanto que dessa vez todos estão dispostos a se sacrificar por ele. Do lado de fora, Shai Rain vai procurar por Sung, então o chefe conta que o rapaz se voluntariou para ser carregador da equipe que entrou no portal. Lá dentro eles chegam a um grande salão com milhares de orques superiores os encarando enquanto o líder deles lhes dá as boas-vindas ao seu domínio. Enquanto isso, Shai Rain observa o portal pensando no porquê de Sung estar arriscando sua vida sendo um carregador numa dungeon de tão alto nível, então decide entrar para averiguar. Mas pede ao minerador algo que possa usar como arma, porém acaba recebendo apenas uma picareta, o que a deixa bastante decepcionada e devolve pro rapaz. Mas acaba aceitando porque entrar numa dungeon desarmada seria ainda pior. Lá dentro os orcs batem suas armas no chão criando um som tribal ritmado deixando os caçadores ansiosos para o que irá acontecer. O grupo olha ao redor, cada um deles refletindo que caso qualquer um daqueles orcs saia do portal pode destruir facilmente parte da cidade antes de ser parado, e como aventureiros é seu dever impedir que isso aconteça custe o que custar. Nisso o poderoso xamã retira sua máscara demonstrando sua face horrenda aos caçadores enquanto questiona se eles o temem. Ao fazer isso toda sua aura assombrosa é liberada deixando o grupo em pânico pois nunca haviam estado de frente com alguém tão poderoso em toda a sua vida. Kihon, o líder do grupo, pergunta o que o xamã deseja com seu grupo para tê-los levado até aquele lugar. Nisso o orc diz apenas que planeja brincar com eles de diversas formas até que não aguentem mais, apenas para divertir seu exército. Kihon não acredita que o único motivo de ainda estarem vivos é apenas para serem meros brinquedos nas mãos dos orcs que os quebrarão um a um. Então puxa sua espada e dá a ordem ao seu grupo para atacarem. Mas ao contrário dele, cuja força de vontade ainda permanece intacta, a coragem já abandonou seus companheiros que agora permanecem paralisados pelo medo exacerbado. Isso faz com que ele prossiga sozinho numa investida que acaba sendo bloqueada pelo orc que zomba do caçador por ser muito fraco, então usa sua magia de gravidade para fazê-lo ser atirado contra o teto e contra o chão diversas vezes. Mas no momento em que já não iria aguentar mais, o líder acaba sendo resgatado por Sung, que após analisar a situação pede ao líder permissão para intervir e eliminar os inimigos. Pois como aquela dungeon é de propriedade da guilda dos caçadores, não é seu dever interferir, mas não pode deixar a equipe morrer. Enquanto fala ele barra o ataque do orc ao fundo lhe fazendo experimentar de certo modo o que acabará de ocorrer com Kihon. Nisso o líder dá permissão. Mas o xamã acha aquilo muito patético e logo libera toda a sua aura intimidadora. No entanto, Sung não liga e invoca seu exército avisando que essa situação é péssima para seu oponente. Enquanto isso, do lado de fora, a equipe de vigilância da associação chega no local querendo saber onde está Sung. Ao ouvir isso, o minerador corpulento aparece contando sobre o olhar ameaçador de Sung que lhe deu muitos calafrios, por isso sempre suspeitou do caçador. Nisso o chefe dos mineradores avisa que o rapaz está dentro do portal trabalhando como carregador e além disso Shai Rain também está lá. Vo então decide entrar para ver o que está acontecendo, mas nesse momento uma aura ameaçadora emerge do portal fazendo pedir para que tragam o medidor novamente.
Lá dentro Shahrain observa os orques derrotados sem saber como o grupo de Sun Quirón teria conseguido derrotar tantos, mas decide que precisa se apressar logo. Dentro do covil do chefe Sung conjura sua habilidade domínio do monarca que fortalece imensamente todos os atributos de seus soldados, o que acredita ser o suficiente para equilibrar o jogo visto que está em desvantagem numérica. Isso deixa o mago impressionado visto que nem mesmo ele com a força que possui consegue invocar mais de 2 seres ao mesmo tempo. Nisso a batalha se inicia enquanto Idris retalia cada orc como se fossem bonecos feitos de papel. Iron esmaga os outros com seu poderoso machado demonstrando sua imensa força. Enquanto isso o mestre deles avança entre os orcs como uma sombra quase invisível eliminando um por um. Tal velocidade e maestria faz os caçadores compararem sua habilidade com o Shahrain, a vice-mestre de sua guilda. Sung segue lutando e repara que apesar de suas sombras menores estarem basicamente no rank B, para eliminar um daqueles orcs ele perde 5 soldados, o que pode ser um problema em breve. Nisso o xamã conjura uma imensa rajada de fogo eliminando várias sombras que ele considera meros espantalhos. Mas Sung diz não ligar para aquilo pois com seu poder pode trazê-los de volta quantas vezes forem necessárias. Isso deixa o xamã com tanta raiva que tenta atingir Sung com diversas magias devastadoras uma após a outra e vendo que nada funcionou decide eliminar cada uma de suas sombras até que a mana do caçador se esgote. Mas Sung permanece inatingível refletindo que o monstro possui uma quantidade imensa de mana que usa em magias de longo alcance para lhe manter longe. Já do lado de fora a medição indica que o portal é quase de rank S, o que deixa Vo Jinshu impressionado mandando o minerador avisar ao mestre da guilda enquanto eles se preparam para entrar. Lá dentro o combate segue intenso, mas o xamã ri de Sung vendo que seus orcs superam as sombras em quantidade e força, sendo assim será apenas uma questão de tempo para a mana de Sung se esgote. No entanto Sung bebe uma poção de mana demonstrando não estar muito preocupado com isso, então pronuncia sua ordem e todos os orcs derrotados se erguem para lutar no seu exército. Ele então avisa a todos os outros que em breve também farão parte de seu exército incluindo o xamã. Ao ver aquela cena diante de seus olhos o xamã não consegue entender o que está fazendo naquele lugar pois desde que acordou naquele lugar a única coisa que ecoou em sua mente foi uma voz lhe mandando eliminar todos os humanos. Por isso não sabe o que está fazendo diante daquele homem, mas antes que possa revelar quem ele realmente é sua mente reinicia o fazendo mandar os orcs atacarem. Já na guilda dos caçadores Choi Jong-in manda sua secretária chamar todos os caçadores de rank A e superiores que estiverem disponíveis para essa dungeon que ele pretende fechar antes que quebre. E avisa que caso ela seja realmente uma dungeon de rank S precisarão chamar as outras guildas do país. Enquanto isso os soldados da guarda pessoal de Sung, os mais fortes de seu pequeno exército das sombras, dão um show ao exterminar os generais do xamã demonstrando a superioridade de cada um. Ao ver aquilo o grupo de caçadores se sente motivados a ajudar Sung, mas são rapidamente atingidos por uma maldição jogada pelo xamã que não quer interferência dos espectadores. Além disso sente que já está na hora de acabar com a brincadeira então conjura diversas maldições em Sung, mas ambas falham por causa de sua habilidade passiva, a bênção do grande conjurador Kadiaru que lhe garante saúde e longevidade. Nisso os magos de Sung aparecem conjurando uma bola de fogo em conjunto que logo disparam com o poder dobrado devido ao efeito do orbe da avareza. Tal poder não pôde ser bloqueado pelo escudo do xamã que é atingido em cheio pelo ataque. Quando Shahrain chega no local acaba ficando espantada com o cenário diante de seus olhos então vai verificar se os caçadores estão bem. Já o xamã com sua mente tomada pela raiva conjura diversas magias que acabam o deixando gigante, mas Sung não liga muito apenas acha chato porque gigantes torram sua paciência. Então o orc conjura novamente a canção de sangue criando um grande rastro de destruição e na sequência conjura diversos pontos no ar de onde conjura novamente a mesma magia espalhando toda a destruição pelo local. Porém Sung emerge da fumaça direcionando um golpe ao olho do orc enquanto questiona se ele teria mesmo achado que um conjurador resistiria a um ataque de um assassino habilidoso como ele sem proteção adicional. Isso deixa o orc furioso que rapidamente torna a conjurar a magia de fogo fazendo emergir diversos pilares de fogo do chão. Mas Sung se desvia habilmente aproveitando para lançar suas adagas que não conseguem causar grandes danos devido à estatura do orc. Então Sung decide usar o toque do dominador para tirar uma corrente que o orc puxa exatamente como Sung queria para aproveitar e enroscá-lo com a corrente dessa forma o xamã acaba caindo. Nesse momento a equipe de vigilância chega ao local surpresos com o que estão vendo e ao se encontrarem Shahrain questiona se ele e Sung se conhecem o que Vo admite que são conhecidos. Já a garota observa fascinada todo o poder daquele que não é apenas um combatente excepcional, mas também um poderoso conjurador.
Já o orc se levanta do chão e com suas últimas forças tenta lutar contra as invocações de Sung que acabam lhe sobrepujando, dando um fim ao orc. Ao fim da luta, Sung extrai a sombra do xamã e a batiza de Fang. A sombra fica registrada como rank Cavaleiro de Elite, sendo essa sua primeira sombra nesse rank. Após isso, guarda todas as sombras e nota o grupo vindo falar com ele, algo que ele tinha esquecido completamente por estar focado demais nas sombras. Eles perguntam quem realmente Sung é, mas os membros da associação se põem no caminho avisando que levarão Sung até a saída e pedem a todos para que não contem o que viram. Antes que partam, Kiron os para dizendo não entender o motivo de Sung ter decidido ser o carregador visto a imensa força que demonstrou, mas não fará perguntas, apenas deseja expressar sua gratidão, pois graças a ele todos ainda estão vivos. Isso faz Sung lembrar do caderninho da garota que ele logo devolve. Quando eles vão embora, uma das magas pergunta o porquê de Shahrain estar segurando uma picareta e ao lembrar disso a garota fica envergonhada, perguntando se aquilo a deixava esquisita. No dia seguinte, Choi Jong-in demonstra sua felicidade ao saber que o grupo de caçadores está bem, mas ainda está incrédulo sobre todas as habilidades que Sung possui, por isso questiona quem Kiron acha mais forte comparando Choi e Sung. O homem respira fundo, explicando que numa dungeon tudo depende da colaboração entre os diferentes tipos de caçadores, assim um preenche os pontos fracos do outro, e isso era o que ele acreditava até o momento. Então pergunta ao mestre da guilda se ele seria capaz de fechar uma dungeon de rank sozinho, o que Choi nega, achando agora uma piada seu apelido de arma mais poderosa, e está decidido a tentar recrutar Sung. Já o caçador está em um café perguntando a seu amigo se ele conseguiu obter o cargo de mestre da guilda que ele tanto queria. Enquanto isso, na frente da associação de caçadores, vários repórteres esperam pela chegada do ator Lee Min-sung, que foi descoberto há poucos dias como sendo um caçador que irá testar seu rank naquele dia. Nesse momento, Baek Yeon-ho e Choi Jong-in chegam no local, despertando a atenção dos jornalistas, que avançam ávidos por uma nova matéria e questionam se ambos os caçadores estariam ali para tentar recrutar Lee Min-sung. Baek fica sem entender nada, afinal nunca ouvirá falar de tal pessoa. No entanto, Choi conhece e explica aos repórteres não estarem ali por causa dele, e além disso o caçador já assinou o contrato com a guilda dos ceifadores. Essa informação cai como um balde de água fria nos repórteres, que desejavam mais uma matéria bombástica, então acabam indo embora. Após isso, os caçadores seguem conversando sobre os incidentes em que Sung acabou ajudando ambas as guildas, e por causa disso os dois querem ele em seus times, o que causa um atrito entre os mestres de guilda. Nisso, o mestre da guilda dos ceifadores aparece perguntando se por acaso o motivo dos dois caçadores estarem ali seria para roubar dele o Lee Min-sung, mas eles dizem não darem a mínima para esse caçador. Enquanto isso, ao monge, Sung observa a situação sem entender o porquê de haver tanta gente ali. Em outro lugar, as garotas assistem a live que irá revelar o rank de Lee Min-sung, e no local o rapaz faz um pronunciamento contando ter descoberto seus poderes de caçador há algum tempo e desde então tem pensado muito nessa decisão. E acabou escolhendo ser um caçador. Para isso já escolheu participar da guilda dos ceifadores para ajudar a defender o mundo dos males existentes dentro das dungeons. Apesar de seu discurso bonito que deixa os repórteres animados, a verdade é que ele não tem o menor objetivo de ser um caçador. Apenas fará algumas missões para que as pessoas esqueçam seus escândalos e traições. Além disso, também já descobriu ser um rank há faz um tempo, então isso nada mais é do que um espetáculo midiático para se promover. Enquanto segue falando, seu discurso é interrompido pelo segurança brigando com Sung por estar tentando entrar no prédio, mas nesse momento surge o presidente da associação avisando que o homem não decide isso. E lembra de ter avisado ao ator para não fazer sua conferência naquele horário, então chama Sung para dentro do prédio. Vendo aquela situação, Lee Min-sung tenta entrar para conversar, mas acaba sendo impedido por Vo Jin-shu, que se põe à sua frente. O rapaz tenta argumentar perguntando se ele por acaso não sabe quem ele é. Vo diz não saber e não ter interesse nisso, mas afirma que a falta de consideração do rapaz não lhe agrada nem um pouco. Dentro do local, eles passam pelos dois mestres de guilda de foram prestigiar a nova classificação de Sung, afinal como faz 2 anos desde o surgimento do último rank S da Coreia, eles não perderiam isso por nada. Dentro do salão, o avaliador questiona qual seria o poder de Sung, o que ele demonstra invocando um de seus soldados sombrios. Aquilo deixa o avaliador impressionado. No entanto, o presidente recebeu um relatório muito detalhado de Vo Jin-shu e sabe que essa não é toda a extensão dos poderes do caçador. Vendo que não adianta mais esconder nada, o caçador faz erguer-se de sua sombra seu exército sombrio, liberando uma quantidade tão alta de poder que deixa os outros caçadores de rank S abismados com a situação. E ao sentir aquele imenso poder, Baek entende que nem mesmo ele seria páreo para Sung nesse momento.
Após isso recebe sua carteira de identificação que o lista oficialmente como um Rank S enquanto o presidente Go lhe parabeniza ansioso para ver o que Sung fará com esse poder. Mas o caçador só pensa que agora não terá problemas para vender o orbe de avareza e comprar os itens que dão resistência ao fogo, assim poderá concluir o castelo demoníaco. Quando sai da sala se encontra com os dois caçadores que estão ansiosos para conversar com ele, mas Sung decide deixar isso para depois e vai embora mesmo com os caçadores pedindo para que ele não saia por ali. Assim que ele abre a porta sua visão é preenchida por milhares de flashes e no celular das garotas aparece a notícia em live anunciando Sung como o mais novo Rank S da Coreia. Na construção o homem é chamado para ver já sabendo que provavelmente devem estar anunciando que Sung é algum bandido perigoso e se choca ao descobrir a verdade. Todos ficam muito impressionados com a mudança que Sung sofreu e seus amigos ficam gratos por ele. Em outro lugar Yoo-jin conta a seu pai sobre a recusa de Sung e a sua proposta de se unir à sua guilda pois segundo o caçador ele pretende continuar lutando para ficar forte sozinho. Então fez a seu amigo a proposta de se unir a ele. O pai de Yoo-jin acha que seria muito egoísmo se seu filho aceitar aquela proposta. Afinal antes o velho homem já estava decidido a colocar o irmão de Yoo-jin para comandar a guilda, mas depois de tanto esforço ele passou a considerar que Yoo-jin seria um bom líder. Mas o jovem segue firme em sua decisão e aceita a proposta de Sung se lembrando de tudo que o rapaz fez por ele seu pai lhe avisa que ele terá que enfrentar as consequências de sua decisão. De volta no local de teste Beck diz que dará uma carona a Sung pro caçador passar escondido do pessoal, mas Sung diz não precisar e num instante some. Choi acha aquela velocidade muito impressionante visto que Sung é um mago. Mas ao seu lado, Beck permanece pasmo sem conseguir acreditar que seus olhos treinados sequer conseguiram acompanhar a velocidade do caçador. Aquilo o faz perceber que Sung está muito mais forte do que quando se encontraram da primeira vez e não acredita ser possível a existência de um caçador com capacidade de evoluir. Momentos depois Sung vai até a casa de leilões comprar equipamentos que deem a ele resistência ao fogo. O vendedor então lhe apresenta alguns e ao mostrar a Sung o preço o caçador fica abismado perguntando se teria algum desconto. O vendedor acha aquilo engraçado e diz que caso Sung consiga quebrar aquele vidro poderá levar os itens de graça afinal nem mesmo um caçador de rank poderia arranhá-los. Ao ver o desafio Sung observa o vidro notando uma fraca quantidade de mana emanando dele e logo cobre seu punho com uma aura sombria. Assim que vê aquilo o vendedor lhe pede para parar avisando ter sido apenas uma brincadeira e caso o vidro seja quebrado os seguranças serão acionados. Sung então pede para ver as armas e outro vendedor aparecem já que armas são sua especialidade. O caçador então lhe segue deixando para trás uma fissura no vidro sem nem mesmo ter encostado. Sung pega uma das adagas da loja se surpreendendo com o valor afinal aquilo está no mesmo nível da presa de casaca então decide comprar um dos itens em promoção em seu sistema e pedir pro homem avaliar. Ele acha aqueles detalhes impressionantes e diz que ela custaria cerca de 100 milhões. Tal informação deixa Sung impressionado já que ele pagou menos de 3 milhões pelo item e percebe que talvez não seja mais necessário vender o orbe da avareza. Já na guilda do Tigre Branco Beck pensa em Sung ainda incrédulo com a mera suposição de que ele possa ser um caçador capaz de evoluir. No dia seguinte Gina olha pela janela verificando que agora que os repórteres foram embora ela pode finalmente ir para a escola então reclama com seu irmão por ter aparecido na televisão sem avisar a ela. Nisso Sung se desculpa e avisa a ela que irá passar uma semana fora fazendo um trabalho. Gina não entende nada então Yoo-jin aparece na porta pedindo para ficar ali e Sung aproveita para dizer que os dois vão fazer um trabalho juntos. No meio da noite Sung se levanta e decide colocar alguns de seus orcs para proteger sua irmã, mas quando chama os generais de Fang apenas 3 aparecem o fazendo questionar onde estaria o quarto. Então é lembrado de que jogou o quarto no teto desse modo não conseguiu extrair a sombra dele, mas acha que 3 serão o suficiente. Nisso coloca os 3 na sombra de sua irmã e sai da casa aproveitando para deixar alguns de seus soldados patrulhando a cidade. Enquanto isso uma formiga bizarra voa na escuridão da noite. No dia seguinte Yoo-jin agradece por Sung tê-lo deixado ficar em sua casa agora que foi expulso de sua antiga e questiona Sung o que é essa tal torre onde ele vai o que Sung diz ser um local para ficar mais forte. Assim que chega lá Sung coloca seus itens novos e logo recebe uma missão para coletar a alma de Baran, o monarca demoníaco. Como recompensa receberá uma pedra rúnica o que deixa Sung mais motivado e terminar aquele castelo de uma vez. No andar 75 Sung se depara com um demônio gigante então decide que é hora de fazer um teste. De sua mão deixa cair o orbe da avareza que a poderosa sombra Fang pega enquanto se ergue como um colosso indestrutível.
Em poucos instantes ele conjura sua magia mais poderosa criando uma esfera mágica de puro fogo cujo poder é amplificado pelo orbe da avareza. E, como que num piscar de olhos, aquele poder sinistro avança na direção do demônio criando um rastro de destruição impressionante como se a própria realidade tivesse acabado de ser distorcida por um poder ancestral. Tal golpe deixa Sung impressionado e relutante de usá-lo novamente visto o imenso poder liberado, mas decide que sua sombra irá ficar com o orbe por enquanto. Enquanto isso a mãe de Odin diz estar surpresa que seu filho saiu de casa, mas o pai considera ser apenas uma criança problemática que saiu do ninho, nada demais. Então suas pálpebras começam a se fechar e o homem acaba caindo. Assim que acorda no hospital descobre que seu filho veio lhe visitar e se recorda das palavras do médico contando que o homem está com a doença do sono eterno. Uma doença que faz a pessoa dormir por tempo indefinido e começa com longos períodos de sonolência. Essa doença atinge pessoas com baixa resistência mana e como o homem vive com seu filho que é um caçador talvez essa possa ter sido a causa. Saber disso deixa o velho homem triste vendo que no mundo atual tudo possui mana e ele não tem resistência concluindo que talvez seja apenas a seleção natural fazendo seu trabalho. Enquanto isso numa estrada dois caçadores se deparam com uma formiga sinistra. Já na dungeon Sung conta ter dividido seus soldados em 6 esquadrões para conseguir cobrir mais terreno dessa forma conseguiu avançar mais rápido até o andar 80. No entanto faz 2 dias que está lá e seus soldados não conseguem encontrar a chave de acesso para o próximo nível então surge a tela mostrando sua mana diminuindo que indica que seus soldados estão sendo derrotados. Sung vai averiguar e traça um plano vendo que eles estão derrotando os inimigos com base no que acham mais fortes então já sabe onde será o próximo ataque. Nisso vemos 4 demônios eliminando o esquadrão dos ursos com imensa facilidade. Então Sung se revela fazendo com que 2 demônios partam para cima dele, mas logo são derrotados. Na sequência outro tenta atacar e é atirado a quilômetros de distância nisso Sung caminha em direção ao guerreiro remanescente questionando se por acaso demônios sentem medo que é logo respondido pela atitude do guerreiro. O demônio ataca, mas Sung se esquiva habilmente quando vai finalizar a criatura ouve um pedido de piedade sendo emitido por uma voz feminina então lhe tira o capacete descobrindo que aquele demônio é na verdade uma garota. Ela pede para que Sung não a elimine o que ele acha intrigante visto que ela atacou primeiro e agora pede por clemência após seus soldados terem sido eliminados. Mas a garota considera que o dever de um soldado é proteger seu lorde então mesmo que eles tenham caído em batalha com certeza devem estar felizes. O caçador resolve deixar isso pra lá e assim que dá as costas a garota resolve aproveitar a chance para atacar de surpresa, mas é logo parada por Fang que conjura uma poderosa barreira. Nisso ela pede para que Sung a deixe viva e em troca promete dar o que ele quiser. O rapaz então questiona ela onde estaria a permissão para o próximo andar o que ela responde estar guardada em seu castelo e dará a ele de bom grado já que o rapaz a deixou viva e diz também saber onde estão as outras. Essas ela promete revelar a localização caso Sung prometa que não fará mal ao seu clã. Ele compreende isso e faz uma última pergunta à garota querendo saber se pode realmente confiar nela o que ela confirma olhando para seus olhos sombrios. Assim que Fang a solta Sung aproveita para perguntar também o que a garota é. Ela diz se chamar Ezil, a filha mais velha do clã Hadiru, mas não era bem isso que Sung queria saber. Ele então lembra de Baruka e pergunta à garota se ela também ouve uma voz lhe mandando atacar os humanos o que ela nega no entanto diz ouvir uma voz a mandando proteger o lugar onde está. E ouve isso desde que chegou ali pois antes todos estavam numa marcha para travar uma guerra contra um inimigo tão poderoso que foi necessário reunir todos os clãs para enfrentá-lo, mas de repente apareceram naquele lugar. Nesse momento o sistema a impede de falar mais a fazendo desmaiar e Sung desiste de fazer mais perguntas vendo que não obterá mais respostas que aquilo. Quando a garota acorda Sung pergunta se ela está bem o que ela confirma e agradece pela carona. Nisso eles chegam no castelo onde o lorde do lugar fica em choque ao ver que sua filha trouxe um homem com um exército devastador escondido em sua sombra. Tal afirmação deixa Sung impressionado visto que até então ninguém havia percebido seus soldados quando estavam guardados. O Lorde acha que sua filha não sabe de nada e avisa Sung que caso ele esteja enganando sua doce filha para poder tomar o castelo será eliminado naquele momento. Então Sung revela o acordo que fez com Ezil prometendo não fazer mal ao rapaz ou seus soldados caso eles lhe deem o pergaminho que lhe permitirá avançar de andar. O Lorde analisa a situação se lembrando de que tanto Vulcan quanto Metus, 2 grandes generais dos andares inferiores foram eliminados recentemente por isso não consegue acreditar que seu clã teria chance contra alguém capaz de tais feitos.
Após pegar a permissão, Sung diz também querer levar Ezio consigo, o que deixa o Lorde muito bravo, e notando a cara do rapaz, Sung explica apenas querer levá-la como uma guia, já que ela sabe da localização das outras permissões. E promete que irá protegê-la. Desse modo ganha a permissão do Lorde e de Ezio, que está animada. Não demora muito até chegarem no andar 89, onde Ygritte e Tanque sobem de nível, podendo ser equiparados agora a um rank. E nisso Ezio se lamenta por não ter conseguido entregar os presentes que trouxe para os lordes locais para barganhar as permissões, porque Sung os eliminou. Já Sung questiona se caso ele fosse mais fraco o clã dela teria aceitado conversar, coisa que ele sabe que não aconteceria, e já que os clãs estão sempre lutando por status, avisa Ezio para se considerar com sorte, porque agora o clã dela vai para o topo da hierarquia. Nisso ela pergunta o porquê dele ter poupado ela e seu clã, e Sung revela ter sido porque a achou fofa, o que deixa Ezio envergonhada, e enquanto se recompõe ele reflete que ela lhe lembra seu amigo por ambos terem um parafuso a menos. Então manda a garota ir para casa, já que os andares que virão serão muito mais perigosos, e como prometeu ao pai dela que vai protegê-la, acha melhor ela não se arriscar tanto. Mas isso a deixa triste, se sentindo uma inútil e fraca. Sung diz que ela não é isso, apenas está tentando protegê-la, mas ela está determinada a ir junto ver com seus próprios olhos as realizações do caçador. À medida que se aproximavam do 100º andar, os monstros foram ficando cada vez mais fortes, mas isso não foi um problema para Sung, que está disposto a seguir em frente e conseguir o elixir para sua mãe. Quando chegam no último andar, são recebidos pelos raios do poderoso dragão que pousa, mostrando sobre seus ombros o monarca demoníaco Baran. Sua presença emite uma aura tão ameaçadora que até mesmo Ezio consegue sentir, e logo o homem alça voo, conjurando portais de onde saem milhares de demônios. Nesse momento, Sung invoca seu exército das sombras para lutar, aniquilando todo inimigo em sua frente. Fang, o grande xamã, conjura uma imensa onda de chamas que varre o local, deixando Ezio impressionado com o poder de Sung. No entanto, quem ele está enfrentando é Baran, o grande monarca daquele lugar, enquanto Sung é apenas um invasor pronto para ser eliminado. Isso a deixa com dúvidas, sem saber quem deveria ajudar. Então Baran cospe no céu um poderoso raio, criando uma tempestade no local, de onde os raios emergem tocando no chão, exterminando tudo aquilo em que tocam. Um deles vai em direção a Ezio, mas Sung a protege no último momento, refletindo que esses raios são bem diferentes dos comuns, visto que possuem uma grande área de ataque e causam atordoamento. E mesmo que seus soldados possam se regenerar se eles tomarem mais alguns daqueles raios, em breve sua mana vai se esgotar. E para que isso não aconteça, decide usar sua furtividade e arrancada para atacar de surpresa, mas acaba sendo bloqueado pelo demônio, que conseguiu lhe ver mesmo naquele estado e o joga longe. Nisso ele dispara mais um raio que segue Sung, então o rapaz pede ajuda de Fang, que conjura suas poderosas chamas fazendo frente ao raio, amplificando o poder com o orbe da avareza. Nesse momento de distração, Sung arremessa a espada de Ygritte, atingindo o dragão, que acaba caindo. Logo em seguida, Baran dispara mais um raio devastador em direção ao exército das sombras, mas Fang bloqueia enquanto Iron parte para cima do monarca, mas é logo exterminado sem esforço. Nisso Ygritte distrai a criatura enquanto Sung tenta atacar pelas costas, mas é prontamente bloqueado pelo demônio, que o agarra, se preparando para realizar um ataque final. Porém as sombras aparecem segurando o monarca, que solta um grito poderoso, liberando um poder devastador que aniquila as sombras ao seu redor, fazendo com que a mana de Sung se esgote por completo. Agora que não há mais quem possa lhes interromper, Baran decide invocar suas adagas para começar uma nova fase dessa luta. A cena que começa a seguir só pode ser descrita como um verdadeiro show de habilidades de dois seres que já superaram há muito tempo o limite do imaginável. Nisso Baran consegue se sobressair no combate, colocando Sung numa posição desfavorável, vendo que Baran é mais forte do que havia imaginado. Então a criatura prepara mais um ataque, cujo qual Sung não terá como desviar dessa vez, então Ezio atinge o demônio com sua adaga, desviando sua atenção. Sung aproveita a chance para pôr toda a sua força no toque do dominador, puxando com toda a força para retirar os braços do monarca. Baran, num último ato de resistência, ainda tenta disparar seu poder, mas Sung cala sua boca com um gancho, fazendo com que o raio seja disparado para o céu, causando uma explosão colossal. Após o combate, o sistema informa do cumprimento das missões e Sung diz à sua amiga que agora ela pode voltar para casa e dizer ao seu pai que o clã deles é um novo governante entre os demônios. Enquanto isso, uma formiga faz um verdadeiro estrago numa pequena ilha na fronteira marítima com o Japão. Wu Jinshu mostra o relatório aos outros agentes da devastação causada por essa única formiga, que sozinha conseguiu destruir diversas vidas, incluindo a de vários caçadores de rank B e C. Apesar de terem se esforçado, ela só foi parada quando um caçador de rank A chegou para lutar.
Saber que uma única formiga está no nível de um ranking a deixa o presidente impressionado, mas esses dados estão de acordo com o que a equipe médica da associação descobriu analisando a formiga anterior. E considerando que o ataque foi a uma distância relativamente curta da ilha Jeju, o presidente entende que em breve elas irão aperfeiçoar a habilidade de voar e poderão chegar até o continente, por isso irá solicitar ao Japão uma missão conjunta. E declara aberta a 4ª missão de ataque à Ilha das Formigas. Assim que é informado, Choi conta à sua caçadora sobre a nova missão de ataque que será feita em conjunto com o Japão e devido ao grande perigo que a ilha de Jeju representa para ambos os países. Por isso, para definir a estratégia que irão usar, terão uma reunião com o líder da maior guilda do Japão. Momentos depois, uma garota se apresenta como Hanekawa, membro da guilda Drosword e tradutora do mestre da guilda, o Sr. Ryuji Goto. Enquanto falam, o presidente reflete no quanto a guilda japonesa é forte, tendo 7 caçadores de rank S à disposição, sendo ela a 2ª maior de toda a Ásia. Nisso, a mulher liga o telão comentando sobre as 2 descobertas principais que fizeram após uma longa investigação. A primeira é a de que as formigas crescem num ritmo muito acelerado após a eclosão, mas só vivem cerca de 1 ano. Isso significa que caso eliminem a formiga rainha, as outras desaparecerão completamente em 1 ano. O segundo ponto é sobre a tendência das formigas, pois com base nos dados das missões anteriores perceberam que elas costumam ir atrás dos caçadores mais fortes que emitem mais mana. Sabendo disso, Ryuji decide que irá mandar 10 dos 11 caçadores de rank S de sua guilda para essa missão. Assim, eles atuarão como iscas para atrair a atenção das formigas para longe do ninho enquanto os caçadores coreanos eliminam a rainha. Todos ali ficam assustados, pois se fizerem isso terão que lidar com milhares de formigas, mas o mestre da guilda não está preocupado porque só irão distraí-las por algum tempo e sabe que esse é o plano com melhor chance de sucesso. O presidente então acaba aceitando e fica feliz de saber que terão tantos rank S na missão. Agora que derrotou o monarca, finalmente consegue o último ingrediente para criar a poção, então inicia a craftagem e após alguns momentos angustiantes o sistema informa que ele obteve êxito na criação do item. Assim finalmente possui o Elixir da Vida, uma poção capaz de curar qualquer pessoa de qualquer ferimento ou doença, e logo pensa em dar isso para sua mãe. Nisso Iron surge trazendo o corpo do dragão que Sung logo invoca com seu poder. Mas como não consegue se lembrar do nome que a criatura tinha antes, acaba lhe batizando de Kaizel. Agora que tudo terminou, Ezio avisa que seu pai dará uma grande festa para eles quando retornarem. Mas Sung está mais focado em voltar para a Terra o quanto antes. Então se recorda que uma das premiações era uma runa que ele logo esmaga e descobre ter adquirido agora a habilidade de troca de sombra que lhe permite trocar de lugar com qualquer sombra, e por sorte ele deixou várias na cidade. Então se despede de Ezio enquanto usa sua nova habilidade, e antes que vá Ezio tenta confessar algo pro rapaz. Mas já é tarde demais porque agora tudo que restou foi uma sombra. Já na Terra invoca seu dragão e vai em direção ao hospital. Enquanto isso, o presidente da organização reflete sobre o plano no qual os caçadores japoneses servirão de isca atraindo as formigas, e então será ativado um sinal que cortará a comunicação delas. Desse modo o grupo coreano poderá entrar no covil já praticamente vazio e eliminar a rainha sem que ela possa chamar reforços. Apesar do plano bem arquitetado, Vo Jinshu fica com dúvida se irá funcionar corretamente e o presidente compartilha dessa mesma dúvida. Mas caso algo dê errado, eles podem evacuar. Portanto, a única preocupação deles nesse momento deve ser se todos os caçadores estarão bem no dia. Então pergunta se o rapaz conseguiu entrar em contato com Sung, o que o rapaz nega. Em outro lugar, Beck está sendo zoado pelo seu antigo colega de equipe que lhe manda relaxar para não ficar cheio de rugas e começa a rir disso. Então a conversa adquire um tom mais sério quando ele questiona se Beck irá mesmo nessa raid da ilha Jeju mesmo depois do que aconteceu com Euseo. Beck confirma dizendo não poder deixar isso de lado, afinal caso não resolvam esse problema o mesmo acontecerá com todos os cidadãos da Coreia. Mas não quer que o amigo pense que ele se tornou super patriota. Na verdade, essa é apenas uma desculpa que criou para se convencer a ir. Byung-gu compreende e diz que não irá, não importa o que digam. Mas Beck explica não estar ali para convencê-lo. Apenas queria ver seu velho amigo porque talvez não tenha mais essa chance. Nisso Byung conta que irá prestar um concurso público porque não aguenta essa vida de caçador. Mas tirando a parte de história não sabe se vai conseguir passar. Beck então acaba se lembrando que o rapaz sempre gostou de história, o que ele confirma refletindo que os conflitos e tragédias sempre deveriam ficar apenas no passado.
Isso faz Beck refletir, notando que seu amigo é realmente um ser humano único, já que é raro ver um caçador que não gosta de lutas. Então o rapaz lhe zoa novamente, avisando das rugas, e eles passam o resto da noite ali batendo papo. Já no hospital, Sung observa a cicatriz no pescoço de sua mãe que ela ganhou quando foi lhe proteger de uma panela quente cujo líquido acabou a acertando. Então pega o elixir, mas fica receoso, se questionando se aquilo realmente vai funcionar. Porém decide confiar no sistema, visto tudo que ele já lhe proporcionou. Nisso ele dá o elixir e no mesmo momento a cicatriz some. Mas sua mãe não acorda, deixando Sung preocupado, desejando que ela levante logo. Quando ele ergue os olhos, vê o rosto de sua mãe lhe cumprimentando enquanto questiona por quanto tempo dormiu. Sung revela terem sido por 4 anos, então sua mãe lhe conforta e, ao ver o rapaz machucado, agradece por ele ter sido tão forte e aguentado tudo por todo esse tempo. Suas palavras doces acabam fazendo Sung ir aos prantos, feliz em ver sua mãe finalmente acordada. No dia seguinte ele leva sua irmã ao hospital e ela também começa a chorar vendo sua mãe bem. Enquanto isso, o presidente anuncia na televisão sobre a 4ª raid na ilha de Jeju, que já está para começar, e dessa vez terão apoio dos caçadores japoneses. Além de contar com o apoio de todos os caçadores abaixo do rank S, que irão montar uma guarda ao redor da ilha, impedindo que qualquer formiga escape. Vendo o pronunciamento, Byung-gu se lembra de quando Euseo ainda estava vivo e antes de irem na missão Byung-gu revelou estar com medo. Mas seu amigo diz que isso é normal. Mas as pessoas normais que não podem se defender devem estar apavoradas, por isso eles têm que ir nessa missão. Essa lembrança deixa o homem reflexivo. Quando a família chega em casa, percebem a bagunça que Gina fez ficando sozinha uma semana, então a mãe decide que é hora de uma boa faxina. Enquanto limpa, ela nota que o apartamento já está demonstrando a idade porque as manchas estão mais difíceis de limpar, então pergunta a seu filho se tiveram alguma notícia do pai deles enquanto ela esteve dormindo, o que Sung nega. Nisso ela revela ter visto na TV que Sung se tornou um caçador, o que a faz lembrar ter se apaixonado pelo pai dele, porque como bombeiro ele demonstrava uma vontade incessante de ajudar os outros e isso lhe atraiu. Agora, vendo seu filho, sente que ele herdou isso de seu pai, e Gina diz também querer ajudar os outros, por isso vai ser médica. Então Sung recebe uma ligação. Após a coletiva de imprensa, o presidente se sente cansado, mas satisfeito. No entanto, ele realmente não esperava se encontrar com Thomas André naquele lugar. Um caçador americano de rank nacional com poder suficiente para rivalizar com as forças armadas de um país. Por isso recusou a oferta de participar dessa raid, já que não pode simplesmente interferir em outros países tão facilmente. Vo Jinshu questiona o motivo dele ter vindo, mas nem mesmo o presidente sabe ao certo, mas supõe algumas possibilidades. Então muda de assunto, querendo saber se o agente conseguiu entrar em contato com Sung, o que Vo confirma, avisando que em breve ele chegará. Assim que chega, o presidente explica a situação e pede para Sung participar da missão. Mas o rapaz fica pensativo a respeito disso. Pois apesar de ser uma boa ideia para subir de nível, ele agora tem que cuidar de sua mãe. Mas antes de dar sua resposta, sente uma forte onda de mana vinda do salão de treino onde vários rank S estão se exercitando. Quando chegam lá, fica impressionado vendo Beck e Ma Dong-wook numa luta amistosa animados, porque não é sempre que vários rank S se reúnem no mesmo lugar. Apesar disso, Choi Jong-in explica que Beck não está lutando com toda a força, caso contrário já teria se transformado numa verdadeira fera. Suas palavras comprovam o boato de que o mestre sempre se transforma numa forma animalesca quando usa toda a força, sendo ele um dos casos raros de caçadores que podem se transformar. Nesse momento entra no local os caçadores da guilda japonesa, que rapidamente notam a presença de Sung no local e Goto Ryuji. Ele olha para o homem enquanto sua funcionária explica se tratar do 10º caçador de rank S da Coreia, e Ryuji supõe que ele seja do tipo assassino. Mas a garota lhe corrige explicando ser um mago. Porém Ryuji não acredita nisso devido à aura que o caçador emana. Nisso Shahain também nota o caçador, entendendo agora o porquê do cheiro no local ter ficado melhor. Enquanto isso, a dupla continua se exercitando, mas a Nekawa fica decepcionada, não achando eles grande coisa depois de ver Ryuji lutando tantas vezes. No entanto, um caçador chamado Park Jong-soo, mestre da Guilda dos Cavaleiros, diz não ter gostado nada do tom dela e revela ter entendido o que ela falou porque estudou japonês como sua segunda língua durante o ensino médio.
Anekal observa sem entender porque nunca tinha ouvido falar dele, então o assistente de parque informa que o mestre da guilda é um Hankia, por isso talvez não seja tão famoso. Mas ainda são uma das 5 grandes guildas do país. Além de recrutarem mais caçadores de Hankia do que qualquer outra guilda. Nisso ela pergunta se eles irão participar dessa raid porque só tinha escutado que apenas caçadores de Rank S entrariam na missão principal. O assistente informa que eles participarão da guarda do lado de fora da ilha, sendo essa uma missão muito importante também. Ao ouvir aquilo, Anekawa se sente aliviada por não ter Hanks numa missão da Rank S. Enquanto diz isso, o mestre da guilda japonesa manda ela não causar problemas. Park acha que ela não sabe de nada, afinal é apenas uma tradutora. Mas para sua surpresa, a garota lhe desafia enquanto diz ser uma caçadora de Hankia do Japão. Todos observam pensando que aquela disputa vai ser bastante interessante. Park acaba aceitando o desafio da garota, mas para que não se machuquem muito define uma regra. O caçador que conseguir agarrar o pulso do adversário será o vencedor. Essa regra deixa Anekawa pensativa, vendo que não vai poder atacar de qualquer jeito, pois caso dê um soco seu pulso pode ser agarrado facilmente. Mas o que a deixa mais surpresa é a posição de luta do caçador coreano, que está muito despreocupado com a situação. Ela parte para cima desferindo diversos ataques muito velozes que não conseguem atingir Park, que se esquiva com ainda mais velocidade. Nisso ele revida um ataque e diz não ter sido um golpe, mas apenas um empurrão. Porém Anekawa acha que ele não deveria fazer essa posição com a calça rasgada. Quando o rapaz olha, nota o rasgo em sua calça. Anekawa aproveita essa brecha para atacar, mas o caçador consegue segurar seu punho com facilidade e questiona se por acaso ela é o tipo de caçadora que se esconde atrás dos tanques. Além disso, sente que a experiência de combate dela contra humanos é nula, o que a põe num nível abaixo do deles, visto que na Coreia eles têm que lutar contra humanos muitas vezes e em alguns momentos precisam finalizá-los. Por isso manda levar isso em consideração da próxima vez, pois diferente dos monstros que usam padrões de ataques humanos são imprevisíveis, e caso fosse uma luta de verdade ele teria acabado com ela. Ryuji acaba gostando do que acabou de ver e sugere a todos fazerem combates assim a fim de promover a confiança entre o grupo utilizando da mesma regra. O presidente gosta dessa ideia e sugere excluir os caçadores não combatentes, visto que um duelo para eles seria muito difícil. Ryuji concorda, então Beck acrescenta algumas regras avisando que aquele que for golpeado nas costas ou se alguma parte do corpo atingir o chão além de seus pés estará derrotado. Quanto ao modo de lutar, sugere que sejam todos contra todos, visto que na ilha o combate também será muito caótico.